Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal nesta quinta-feira à noite para falar sobre o Santos e algumas notícias que surgem e surgiram nesta quinta-feira, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like e acionem o sininho, que é muito importante tudo isso para mim. Combinado? Gente, é o seguinte, o Diário do Peixe noticiou nesta quinta-feira que o Pacaembu não será mais entregue em abril, conforme o prometido pelo consórcio Alegra, lá que está fazendo as reformas e assumiu o Pacaembu. Só vai ser entregue em julho. Com certeza vai demorar um pouco mais, mas vamos dizer que se entregue em julho, entendeu? Aí muita gente ficou preocupada, disse, pera um pouquinho, mas só vai ser entregue em julho e a Vila Belmiro vai ser reformada já no ano que vem, aonde o Santos vai jogar? Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Marcos Siqueira, que é o CEO da W Torre, e perguntei para ele, Marco, como é que está a situação da reforma da Vila Belmiro? E ele falou para mim, Sormani, é o seguinte, a reforma da Vila Belmiro vai começar só no segundo semestre do ano que vem. O primeiro semestre vai ser um semestre de captação, para venda de cadeiras, camarotes, naming rights, toda aquela parte burocrática. No segundo semestre, tudo isso pronto, porque é preciso arrecadar dinheiro para fazer a reforma, com a venda de cadeiras, camarotes, naming rights. Eles estipulam que uns 6 meses serão necessários para que tudo isso aconteça. Então, depois disso acontecer, o Santos começa a demolir a sua Vila Belmiro para levantar a nova Vila Belmiro. Entendeu? Que a gente vai ter que torcer para que o Santos consiga o naming rights, né? Que a gente não vai mais chamar de Vila Belmiro, vai ter um outro nome. Então é isso. O Pacaembu vai ser entregue no segundo semestre do ano que vem. A Vila Belmiro também começará a ser reformada no primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, todo o Campeonato Paulista o Santos poderá jogar, se quiser, na sua Vila Belmiro. Parte do Campeonato Brasileiro da Série B, a mesma coisa. Só que eu volto a dizer para vocês, o Santos não pode ficar se apequenando cada vez mais. Desde que ele começou com essa maldita ideia de só jogar na Vila Belmiro, ele começou a sumir. O Santos precisa de dinheiro. Ele só tem 2 competições para jogar. O Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro. A Vila Belmiro dá para o Santos, líquido, por jogo, cheia, algo em torno de R$250 mil. Se o Santos fizer 27 jogos como mandante no ano que vem, ele tem 50 jogos garantidos, vamos dizer que ele consiga passar a fase adiante no Campeonato Paulista, com 27 jogos como mandante, o Santos vai arrecadar R$6.750.000. Isso, em 4 jogos, Corinthians, São Paulo ou Palmeiras, eles arrecadam em 4 partidas. Em 4 partidas, eles arrecadam quase R$7 milhões. Se não for menos ainda, hein? Se não for menos, estou sendo pessimista. Então, esses times fazem dinheiro com seus estádios. O Santos não pode perder essa oportunidade. Então, mesmo que ele esteja com a Vila Belmiro em pé, eu acho que o Santos tem que aproveitar para jogar no Morumbi, no Allianz ou na Arena do Corinthians boa parte dos seus jogos importantes. Por exemplo, Campeonato Paulista, Santos e Corinthians. O Santos tem o direito a mandar uma partida no Morumbi de graça. Porque o São Paulo usou a Vila Belmiro para jogar contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro. E não pagou nada. E ofereceu, por isso, o Morumbi para o Santos. Então aproveita. Santos e Corinthians no Morumbi. Ah, Santos, Sormani, mas pô, a Vila Belmiro, não sei. Não serve para nada. O Santos está na Série B. Jogou o campeonato inteiro na Vila Belmiro. Nos 3 últimos jogos, ele precisava de uma vitória. Uma vitória. Contra Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. Desses 3 jogos, 2 foram na Vila Belmiro. E ele perdeu os 2. Então não vem com essa história de que a Vila Belmiro ajuda o Santos a ganhar. Não ganha nada. O que ganha jogo é time bom. E para ter time bom, você precisa de dinheiro. Então, eu acho que o Santos tem que aproveitar esses estádios em São Paulo, o potencial da sua torcida na grande São Paulo e jogar mais vezes aqui. Mesmo com a Vila Belmiro ainda não sendo demolida para começar as obras. E por falar em dinheiro, nesta quarta-feira, o técnico Ramon Menezes divulgou, né, a lista dos jogadores convocados para o pré-olímpico no ano que vem. O Marcos Leonardo não foi convocado. Estranho, né? Por que é que o Marcos Leonardo não foi convocado? O cara foi vice-artilheiro do Mundial Sub-20, que
foi disputado na Argentina. É tido como uma das grandes estrelas da equipe do Santos, mas o Santos caiu. Mas tudo bem, acontece, tem jogador bom que time que cai, claro que tem, óbvio, óbvio. E fez aí mais de 20 gols na temporada passada. Por que é que ele não foi convocado? O Pirani foi. O Pirani foi. O Marcos Leonardo não foi. Isso vai ter um impacto muito grande nessa tentativa do Santos de vender o jogador neste início de ano, ou seja, nessa janela de janeiro, que é a janela de inverno na Europa. Vai ter um impacto muito grande. Ontem eu falei para vocês aqui que o Santos teria recebido uma proposta, mas eu não consegui descobrir de quem era essa proposta e nem o valor, nada disso. Hoje eu trabalhei muito em cima disso, tentei com outras fontes descobrir, conversei com a outra pessoa, essa pessoa falou para mim, senhor mãe, eu não estou sabendo de nada. Então eu já começo a duvidar um pouco da minha fonte inicial. Por isso eu não falei para vocês aqui, entendeu? Por isso eu não dei nenhuma informação a mais, porque essa mesma pessoa disse para mim, olha, não dá para falar time e nem valor. Tentei hoje descobrir, falei com a outra pessoa e essa pessoa falou assim, olha, eu não estou sabendo de nada. Então se já está difícil vender o Marcos Leonardo, com ele fora da seleção pré-olímpica vai ficar mais complicado ainda. Porque isso diminui a avaliação do jogador em relação a times europeus. O Santos foi rebaixado para a Série B. Agora, você consegue fazer a cabeça do time europeu, e se o empresário for bom, dizendo o seguinte, olha, foi rebaixado, mas o time era ruim, não teve jeito, coitadinho, a bola não chegava para ele, e ele isso, e ele aquilo, você consegue. Ainda mais, como eu já contei para vocês aqui, se o empresário for bom, e no caso porque é a Rafaela Pimenta que está ajudando nessa negociação, fala assim, escuta, pega o Marcos Leonardo porque amanhã eu te levo lá o Ryan Basile. Pode acontecer. Mas dificulta porque os caras ficam com o pé atrás. Tudo bem, eu pego, mas eu não vou pagar tudo isso. Os caras podem falar para ela. Ela não manda nos times. Entendeu? Ela não manda. O cara dizia que era bom? Olha aí, ó. Olha aí, aqueles 18 milhões que eu ofereci, agora não ofereço mais, não. O cara foi rebaixado e está fora da seleção pré-olímpica. Então isso vai ter um impacto muito grande. Em relação ao Soteldo, falou-se também, nesta quinta-feira, de que o Santos pediu ao Grêmio o pagamento da segunda parcela da compra de 50% dos direitos econômicos do Soteldo ao Tigres do México. São 4 milhões de dólares. O Santos já pagou 1 milhão. Nesse ano que vem tem que pagar mais 1 milhão. Depois mais 1 milhão e depois mais 1 milhão. 1 milhão do ano que vem, o Santos está pedindo para o Grêmio pagar. Ou seja, o empréstimo do jogador, que seria até o final do ano que vem, custaria ao Grêmio algo em torno de 5 milhões de reais. É muito dinheiro? Claro que é. Claro que é. Mas é o seguinte, tem que ser uma situação dessa. O Santos não pode, desculpa a expressão, abrir as pernas para os outros, porque está numa situação complicada. Tem que ser inteligente, tem que ser duro, firme nas negociações. Entendeu? O ideal é que isso aconteça. Se o Santos emprestar o Soteldo para o Grêmio nessas condições, beleza. Agora, não adianta nada se livrar do salário do Soteldo e contratar o Douglas Costa. Que também está todo mundo falando que o Santos pode contratar o Douglas Costa, que também, que estava na Major League Soccer nos Estados Unidos. O Douglas Costa é um jogador de só 33 anos, mas eu não vejo esse jogador compromissado com a produção. Ele não esteve bem no Grêmio, fez uma campanha pagada agora na Major League Soccer, e é um jogador caro. O salário dele lá atualmente é de 1 milhão e 800 mil reais. Você acha que eles vão topar jogar, e ele veio topar jogar aqui no Brasil por 200 mil? Claro que não. Então parece que o destino dele vai ser a Arábia Saudita, se Deus quiser. Acho que o Santos não precisa de jogador desse tipo. Como ele não precisa também repatriar o Denis Gonzalez, a troco. Estão falando que foi oferecido para o Santos. Obrigado, a gente agradece, mas não interessa. O que interessa para o Santos é fechar rapidamente com o Gil, que até agora o Santos não conseguiu fechar. O que interessa para o Santos é, por exemplo, tentar fechar com o Giuliano, porque o Lucas Lima apagou em suas redes sociais todas as suas fotos, dando a entender que no Santos ele não quer ficar. Beleza, ótimo. Então ele tem a dignidade
de rescindir esse contrato amigavelmente. Eu não quero ficar aqui, eu sei lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, você não me paga nada, eu também não te pago nada. Ótimo, porque dizem que o Rueda, de maneira irresponsável, renovou o contrato do Lucas Lima, pagando a ele R$800 mil por mês. O jogador que não tinha para onde ir, que disputou o Campeonato Paulista razoável, o Santos nem chegou a se classificar. Aí, como o Rueda avaliou que o trabalho dele como jogador foi legal, renovou por 2 anos, pagando 800 pau de salário para ele. Entendeu? Então, esse é um jogador que o Santos tem que abrir mão. Para tentar contratar com esse mesmo dinheiro, 2 jogadores que podem ser muito úteis ao Santos, que são o Gil e o Juliano. O William Bigode, ele ativou uma cláusula de renovação automática com o Fluminense porque ele cumpriu a meta de jogos disputados neste ano de 2023. O que significa isso? Não acho que significa muita coisa, não. Eu acho que ele já está palavrado com o Santos, nada vai mudar. Entendeu? O que ele pode tentar fazer é tentar tirar um dinheiro a mais do Fluminense. Falou assim, olha, eu vou para o Santos, vou ficar 1 ano lá, o Santos disse que me paga só 200 pau, como eu estou reativando essa cláusula aqui, essa diferença vocês me pagam ou pagam metade disso. Nada além disso. O William, pelo que eu estou sabendo, tá certo com o Santos também. Tá? Agora, o que me preocupa é o Pituca, que até agora nada aconteceu. Ele tem apenas um pré-contrato assinado com o Santos. Agora, o contrato mesmo, para valer, não foi assinado. Não foi assinado. Ok, o contrato dele com o time do Japão vai até 31 de dezembro. E hoje é dia 21. Ou seja, ele está, neste momento, ainda vinculado ao time japonês. Então, você só pode oferecer um novo contrato para o Pituca a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E, oficialmente, o Marcelo Teixeira vai assumir no dia 2. Somani, por isso ele não fez. Não, pera um pouquinho. Claro que ele já fez. Ele já contratou o Carille, já apresentou, tem dado entrevistas falando com o presidente do Santos e tudo mais. Entendeu? Então é preciso agilizar tudo isso. Jorge, pelo amor de Deus, que seja mentira isso. Primeiro, porque o Santos não precisa. Segundo, porque ele não joga nada. Terceiro, ele fez 7 partidas nos últimos 2 anos, por conta de lesão. É esse jogador que nós vamos contratar? Se o Santos estivesse, por exemplo, contratando o Ayrton Lucas do Flamengo, tendo 3 laterais esquerdos, beleza, pô, é o Ayrton Lucas. O cara é bom jogador. O cara é ótimo. Então, tudo bem, mesmo com o Dodô, com o Kevson e com o Felipe Jonathan, você traz o Ayrton Lucas, que é uma oportunidade de mercado e tal, beleza, ótimo. Não é o caso, é o Jorge. É o Jorge. Gente, então é isso. A principal notícia dessa quinta-feira envolve a reforma da Vila Belmiro. Não começa no primeiro semestre do ano que vem. A Vila Belmiro começará a ser reformada apenas no segundo semestre de 2024. Até lá, ela estará em pé. Até lá, o Pacaembu continuará sendo reformado. E no segundo semestre, o Pacaembu será entregue. E a Vila Belmiro poderá começar a ser reformada. Mas, volto a dizer, o Santos não pode, nesse momento de pindaíba em que ele se encontra, virar as costas para a maioria dos seus torcedores que se encontram na Grande São Paulo. Tem que jogar na Grande São Paulo, mais vezes. Os clássicos, no Morumbi, na Arena do Corinthians e no Allianz também. O Santos precisa de dinheiro, minha gente. Tchau.